Salve família tricolor e amigo torcedor aqui do canal Turbina para falar com vocês sobre o São Paulo, a vida de pós-jogo do tricolor. Nesta segunda-feira, informações sobre o São Paulo. Você é meu convidado para conferir as informações e notícias do São Paulo aqui neste vídeo de repercussão. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Mais um dia de gravação, mais um dia de notícias do São Paulo. Eu conto muito com seu apoio para atingir a marca de 1000 inscritos. É o nosso primeiro objetivo aqui no canal. E você é muito importante para nós. Então se inscreve se você não é inscrito. Muito obrigado aos novos inscritos aqui do canal. Vocês são especiais para nós. Deixa o like que é importante para conseguir aumentar o engajamento do vídeo. É muito importante também a sua participação nos comentários e eu conto com o seu apoio. Então vamos falar do tricolor, informações do São Paulo sobre também Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e as informações do pós-jogo entre São Paulo e RB Bragantino. Além disso também a classificação no Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu apenas uma posição. Foi uma rodada importante, né? Um empate fora de casa contra o RB Bragantino. O São Paulo que conseguiu poupar os principais jogadores para o jogo da quinta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Vamos falar primeiro do jogo, né? O jogo entre RB Bragantino e São Paulo. Uma equipe equilibrada. As informações deste jogo, né? O São Paulo que atuou aí com Jandrei, Natan, Diego Costa, Belém, que foi muito bem. A gente vai falar do Belém, o zagueiro. Depois ele saiu para a entrada do Arboleda e o Patrick Lanza, que também fez uma partida ali interessante pela lateral esquerda. Além do Mendes, Marcos Paulo e Rodriguinho, que acabaram jogando, Michel Araújo e o Wellington Rato, que entrou no decorrer da partida, Alisson, Rodrigo Nestor, David e Alexandre Pato, que voltou a jogar pelo São Paulo, além do Juan, que também foi um jogador titular na partida, do técnico Dorival Júnior. O time que até que conseguiu equilibrar bastante o jogo contra o RB Bragantino, né? O RB Bragantino que entrou com os seus principais jogadores, vinha de uma ascensão muito boa ali no campeonato, mas o São Paulo conseguiu um empate fora de casa, que é muito importante. E o São Paulo até o momento é o único clube que não venceu fora de casa pela Série A. Então tem um problema fora de casa o técnico Dorival. Algumas oportunidades que o São Paulo teve de vencer fora de casa acabou desperdiçando, né? E vamos torcer aí para que isso acabe, né? O São Paulo consiga vencer fora de casa. O público deste jogo ficou em 9.411 pessoas por uma renda de R$ 415.320 aí no mando de campo do RB Bragantino, e o árbitro dessa partida foi Rafael Claus. Para a gente falar do jogo ainda, né, o craque do jogo foi o Matheus Belém, o zagueiro do São Paulo, o zagueiro da base, até iria voltar para o sub-20, não voltou. Com a lesão do Alan Franco, ele acabou ficando ali no time principal e acabou sendo utilizado pelo técnico Dorival. Para falar aí do Matheus Belém, tem uma notícia a respeito do jogador, né? Ele tem contrato somente até o final do ano, dessa temporada, e no mês de agosto ele poderia assinar um pré-contrato, né? Então o zagueiro novato do São Paulo aí poderia assinar um pré-contrato ali a partir de agosto, né? E o São Paulo agora vai tentar renovar o contrato com o Matheus Belém, né? O zagueiro de 20 anos que se destacou aí no último jogo. Foi um zagueiro importante nas categorias de base também, já pela categoria sub-20 ali do São Paulo, né? E agora o São Paulo vai tentar aí renovar o contrato com o jogador, né? Infelizmente o São Paulo não consegue lidar com essa questão de contrato, principalmente ali nos jogadores da base. O São Paulo acaba perdendo muitos jogadores, às vezes jogador que sai de graça das categorias de base ou é vendido por um preço muito baixo, né? E agora tem mais um impasse aí para o Matheus Belém, né? O jogador de 20 anos que tem contrato somente até 26 de janeiro de 2024. Então o São Paulo precisa correr logo para renovar contrato com o jogador. O staff do jogador falou que o São Paulo ainda não entrou em contato para a renovação desse contrato do jogador. Então a gente vê que o erro maior é do São Paulo, né? Não é do staff do jogador. Eu acredito que é um menino novo que quer ficar no São Paulo e vai ter oportunidade também no São Paulo, como já está tendo com o técnico Dorival. Lembrando que aí neste último jogo, na última partida, São Paulo tinha pelo menos 4 jogadores formados nas categorias de base do clube, né? O Natan jogando pela direita, o Diego Costa e o Matheus Belém, a dupla de zaga, e na lateral esquerda tinha o Patrick Lanza. Então,
é importante a manutenção desses meninos da base de uma forma coerente, de uma forma correta, né? Isso precisa passar pela diretoria do São Paulo. Ali, Júlio Casares, o Belmonte, né? O Muricy Ramalho, o Rui Costa, esses gestores do futebol do São Paulo precisam trabalhar para conseguir resolver o problema de contrato com os meninos da base. E o Matheus Belay é mais um. É um bom jogador, precisa ser aí utilizado, precisa ter mais oportunidade. E na mão do Dorival, ele só tende a crescer aí com a camisa do São Paulo, né? Para a gente falar da coletiva do Dorival, para falar também a respeito deste jogo, eu separei aqui 2 destaques importantes do Dorival falando a respeito de 2 jogadores, do Luan, do Mendes e de 3 jogadores, do Luan, do Mendes e do Pato, mas principalmente do Luan, né? O Dorival acabou falando alguma coisa aqui que o Rogério Ceni também já havia falado e a gente tem que conferir para não ficar também colocando a culpa no técnico. Por que tal jogador não joga? Por que tal jogador não jogava, né? E agora a gente vai ver o Dorival falando a respeito do Luan e falando do Pato também. Eu acho que foi uma boa apresentação do Pato, foi pouco tempo. O jogador que está voltando agora ficou cerca de 11 meses parado. Então vai precisar de um tempo para a gente conferir a melhor atuação do Pato, para a gente ver o Pato na sua melhor condição física. Vamos conferir os destaques da coletiva do técnico Dorival Júnior. Com relação ao Mendes, o Luan tem a mesma condição que o Mendes, ele tem o mesmo espaço que o Mendes, apenas foi um momento, a situação, mas o Luan vem trabalhando de uma maneira muito intensa, buscando as suas melhores condições. Quando eu aqui cheguei, ele estava um pouco afastado, estava sentindo muito o ritmo de trabalho, havia ganho peso, e ele fez um trabalho muito sério, voltou às suas melhores condições. Agora é questão de tempo e que ele mantenha essa postura que ele vem tendo, porque eu não tenho dúvidas que não demorará, ele terá aí novas oportunidades. É um momento importante da carreira do Alexandre, espero que ele volte muito bem. É apenas os primeiros 15 minutos aí de uma reestreia. É muito cedo ainda, mas é um jogador que tem uma vivência muito grande, uma experiência acima do normal e pode contribuir muito para o nosso grupo. Até porque nosso grupo é muito jovem e é natural que necessite de muitas orientações, de correção de muitos detalhes que, às vezes, na grande maioria, passados pela comissão técnica, mas em outros momentos também pelos próprios companheiros. E o Alexandre pode fazer assim e pode contribuir bastante nesse sentido. Esse aí foi o técnico Dorival falando a respeito do Luan e do Alexandre Pato. Concorda com o Dorival? Deixa nos comentários a sua opinião. Para a gente atualizar sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Até o momento, o Botafogo segue líder da competição com 36, Flamengo com 26 e Grêmio com 26. Na sequência, Fluminense e Palmeiras com 24, RB Bragantino também com 24 pontos e o Fortaleza com 23 pontos na 7ª colocação. Aí vem o São Paulo em 8º com 22, o Cruzeiro e o Internacional com 21 pontos empatados. Na sequência, Atlético Paranaense seguindo ali com 20 pontos e Atlético Mineiro também com 20 pontos na 12ª colocação. Já na 13ª vem o próximo confronto do São Paulo, que é o Santos, mais um clássico, o rival, né? Ali o Santos, o jogo no Morumbi, domingo às 4 da tarde. Depois Cuiabá com 16 pontos, na 15ª colocação, o rival Corinthians. E depois Bahia com 13 pontos. Aí abre a zona de rebaixamento, Goiás com 11, Coritiba com 10, Vasco da Gama com 9 pontos e o Lanterna, o América Mineiro, com 9 pontos. Essa é a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. E os próximos confrontos, né? O São Paulo que tem o próximo jogo contra o Palmeiras na quinta-feira pela Copa do Brasil. Depois, no domingo, clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E no final de semana, no próximo final de semana, no outro sábado, no dia 22, o São Paulo visita o Cuiabá. Então, os 3 próximos confrontos do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro: Santos em casa, Cuiabá fora e o Palmeiras pela Copa do Brasil. Essas são as partidas do São Paulo. Eu acredito que contra o Santos no Morumbi é um clássico, mas o São Paulo
tem time para vencer e precisa vencer os jogos em casa, né? Até o momento, São Paulo tem quase 100% de aproveitamento jogando em casa, não perdeu para ninguém, só perdeu para o Palmeiras, né? Um jogo apenas, né? Então, o São Paulo tem tudo para vencer contra o Santos. E fora de casa, o São Paulo ainda não venceu ninguém. Como eu disse aqui no início do vídeo, o São Paulo é o único clube que ainda não venceu pelo Brasileirão fora de casa e precisa da vitória contra o Cuiabá. Então teria que ir pronto para tentar vencer, né? Já vai ter o desfecho da Copa do Brasil, aí o São Paulo pode utilizar todo o elenco, né? Sem poupar jogador, então pode buscar uma vitória fora contra o Cuiabá, que é possível para o tricolor. Para a gente finalizar aqui falando a respeito do Campeonato Brasileiro, vamos falar da Copa Sul-Americana. Definidos os confrontos, né? Eu acabei não falando disso anteriormente, porque nesta semana que vai começar também os jogos dos playoffs da Copa Sul-Americana, e a gente vai falar sobre isso aqui também. O São Paulo, que teve a melhor campanha na primeira fase e disputa os jogos em casa nas oitavas de finais. Então o primeiro confronto é fora, o segundo é no Morumbi. Isso eu acho importante porque a torcida do São Paulo sempre faz a diferença, principalmente em torneios internacionais, e o São Paulo tem de tudo para conseguir chegar até a final. Para a gente falar dos próximos jogos aí pela Copa Sul-Americana, né? Então, os confrontos desta semana, o Colo-Colo enfrenta o América Mineiro, o Barcelona enfrenta o Estudiantes, ali os jogos do playoff, o Corinthians pega o Universitário e o Botafogo pega ali o Patronato. Sport Cristal pega o Emelec e o Independente Medellín pega ali o São Lourenço. Já o Nublense pega o Audax Italiano e o Libertad ali pega o Tigres, né? Os jogos desta semana aí no dia 13 e dia 12 aí de julho, né? As informações também sobre a classificação da Sula e as informações sobre também a tabela, né? O chaveamento da Sul-Americana, né? Então ali do lado do São Paulo, Independente Medellín ou São Lourenço é o próximo adversário do São Paulo. E aí tem apenas o Botafogo ali, né? Do lado da chave do São Paulo, né? O brasileiro ali, Botafogo e Patronato. Quem ganhar ali passa, pega o Guarani e Defensa e Justiça recebe o vencedor de Sport Cristal e Emelec. Já ali do lado, LDU de Quito enfrenta o Nublense ou o vencedor Audax Italiano. E aí sai o confronto também de Independente Medellín e São Lourenço que enfrenta o São Paulo. Você acha que dá para chegar na final? Olhando ali pelo lado da chave do São Paulo, né? Tem alguns confrontos bem difíceis ali. Por exemplo, o Botafogo seria um adversário difícil. O Defensa e Justiça também tem um time ali muito difícil também, né? Que joga bem, principalmente dentro de casa. A LDU tem a questão da altitude lá em Quito, né? Então ali alguns confrontos difíceis, não vai ser fácil o São Paulo chegar na final da Copa Sul-Americana, como também não foi no ano passado. Já do outro lado ali, Barcelona e Estudiantes também tem os brasileiros contra o Goiás, Corinthians e Universitário pode pegar ali o New Old Boys, né? Libertad e Tigre podem pegar o Fortaleza, que também seria aí um adversário dificílimo ali numa possível final, e o Colo-Colo com o América Mineiro, o vencedor pega o RB Bragantino, que também não seria nada fácil, né? Então, em jogo único aí, na minha opinião, o São Paulo tem boas equipes aí para complicar uma questão ali na final, né? Para dificultar ali um possível título para o São Paulo. Eu acho que dá para chegar na final, mas se a gente olhar ali, Fortaleza em jogo único, né? É difícil para o São Paulo. O Libertad também seria difícil para o São Paulo em jogo único, né? Eu acho que não dá para a gente colocar aí algum favorito na Sul-Americana, né? É muita incógnita, muita dúvida em relação a esses clubes aí. Para a gente finalizar esse vídeo, eu agradeço imensamente a sua presença por aqui neste vídeo de repercussão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se é novo por aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos se você achar que a gente merece. Deixa também o seu like, se inscreve aí no canal, que é muito importante para nós. Eu fico por aqui e volto na terça com um boletim informativo para falar das novidades e notícias do São Paulo, a respeito também da preparação para o jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Muita polêmica envolvendo a arbitragem, Palmeiras ali dois, né, principais, Abel Ferreira e Zé Rafael, que foram
inocentados ali pelo STJD, não receberam nenhuma punição, né? Muita questão envolvendo o extracampo. Eu prefiro olhar para as 4 linhas e espero que o São Paulo esteja preparado para vencer o Palmeiras no Allianz Parque, ou pelo menos o empate que dá a classificação para o tricolor. Fico por aqui, um forte abraço para você. Valeu!